O que é política para Maquiavel? O que consiste a política para Maquiavel? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender que ele faz, no fim da Idade Média, já no início da Idade Moderna, a separação entre o Estado e a Igreja. E, portanto, ele vai romper com toda a tradição escolástica, patrística e até mesmo da cultura grega, que essas vertentes se basearam. Ele vai romper com essa forma de ver a política e criar uma ideia, ou melhor, revelar a ideia do que a política realmente é. Só lembrando, para a escolástica, a política significava levar um barco a um bom porto. Ou seja, o bom político, o bom príncipe, o bom líder era aquele que conduzia a todos, e inclusive o próprio barco, a um bom fim, a um bom local. E por isso exigia-se que esse líder tivesse condições morais e éticas as mais perfeitas possíveis. Maquiavel não se baseia nesse mundo do dever ser, mas sim no mundo, no reino do que é, do que se representa. Então o ponto de partida e o ponto de chegada para Maquiavel é a realidade. A realidade tal como ela é, e não como gostaria que fosse, como era pregado antes pelos escolásticos e pelos patrísticos, sobretudo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. As consequências imediatas dessa nova forma de ver é que há uma desconfiança das explicações convencionais. Não se aceita simplesmente as coisas como elas são dadas, como elas se aparentam. As respostas fáceis são tidas como duvidosas. Busca a essência dos fatos e a desnaturalização da política. A política aparece agora como uma criação humana. Ela é construída pelos homens e serve justamente para estabelecer, para pôr ordem num caos. A ordem é justamente a alternativa à barbárie, ao caos. Não é definitiva. É uma constante conquista. Então a ordem pode ser perdida. Na verdade, para Maquiavel, a desordem é muito mais fácil e é natural, e por isso exige que seja colocada a política. Então há um risco de se desfazer a ordem. Um Estado é forte, é estável, é conquistador quando é fruto de uma ordem política. E essa ordem política é resultado de um trabalho humano. Porém, o grande problema, já que a política é algo resultado da vontade humana, é que o homem, o ser humano que faz política, segundo Maquiavel, que foi um diplomata, que percebeu muito a relação do ser humano com os outros seres e representando estados, representando os governos, ele percebeu que o ser humano é, primeiro, ingrato, volúvel, mesquinho, mentiroso, covarde e busca o lucro a qualquer custo. Tanto que tem uma citação tirada dos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, escrito por Maquiavel, que diz o seguinte: todos os homens são maus e dispostos a usar a própria perversidade toda vez que encontram ocasião. Então a natureza humana, por si, já é má, já é carregada de maldade. E a política, como sendo uma criação humana, ela é coberta de malignidade. É cheio, o político é cheio de interesses outros que ele não revela. Inclusive, o primeiro
a primeira ideia para Maquiavel do bom príncipe é aquele que sabe encobrir essa natureza maligna do poder. Esconder essa maldade, dando uma cara de necessidade e de bondade para o que na verdade é algo carregado de malignidade. Então, essa é a primeira virtude para o bom príncipe, para o político, né? Segundo, o político ele precisa, além de encobrir toda essa maldade e esses interesses obscuros dentro da política, o segundo passo do político é, na verdade, lidar com um enorme conflito social que existe na sociedade. Existem dois pesos muito fortes na sociedade. Um é o povo e o outro é o que Maquiavel chamou de grandes. Os grandes sempre querem atingir e dominar o povo, e o povo, por sua vez, não quer ser atingido e não quer ser dominado pelos grandes. Então, há esse conflito de interesses entre ambos. Né? Outra citação do discurso sobre a primeira década de Tito Livio: existem em cada governo duas fontes de oposição, os interesses do povo e os interesses dos grandes. Então, a segunda grande função do líder, do bom líder, é manter o equilíbrio entre essas duas forças. Como? E aí é que Maquiavel é brilhante. O governo pode lançar mão até mesmo da violência para impor, ora benefícios de um e tirar de outro, e ora o contrário. Dizendo de outra forma, o governo, o bom líder, tem que fazer tudo para manter essas duas forças em pleno equilíbrio. Ele está no meio dessa briga entre povo e grandes e tem que manter o máximo possível, mantendo os dois relativamente contentes. E aí está um outro detalhe de Maquiavel, quando ele pensa a ideia de um governante ser amado. Ele diz nunca. O governante não pode ter a necessidade de ser amado. Ele não pode ser odiado, mas ele pode ser temido. E, diante desse conflito social, ele deve ser temido, até mesmo para ele ser obedecido. Então, para Maquiavel, a desordem impera, a desordem existe na sociedade e o bom governante é aquele que mantém essas forças, encobrindo as suas reais intenções dentro da malignidade da política. E ainda um último detalhe, a política também ela é influenciada por um dado muito importante, que na Idade Média era muito importante, que é a chamada fortuna, ou seja, o destino ou a sorte. Né? É uma força, também é outra força, que, usando uma imagem, é uma mulher que tem uma roda que gira. Nessa roda está o ser humano, ora em cima, ora embaixo da fortuna. Ora com os ventos a favor, ora com uma tempestade contra. Então, como é que o ser humano faz para poder trabalhar dentro dessa roda, fazendo com que ele consiga sempre estar por cima, sempre estar no alto dessa roda? Segundo Maquiavel, ele diz que o bom príncipe ele deve lançar mão da virtude. Virtude é um termo, seria traduzido por virtude, mas que na verdade não tem os mesmos ideais morais dos religiosos. A virtude é uma forma de dominar a fortuna.
de lançar mão de todos os meios para sempre conseguir estar no alto da fortuna. Dizendo de outra forma, Maquiavel fala, já que a fortuna é mulher, é representada por uma mulher, o bom príncipe é aquele que lança mão de qualquer meios para conquistar, seduzir e subjugar a fortuna, a mulher fortuna. Tá? Então, há na ideia política de Maquiavel um rompimento definitivo com a igreja. Né? A ética é colocada fora da política. Ou há uma ética especial para a política, uma forma de agir totalmente diferente para a política, onde a desordem é a regra e vencer essa desordem, colocar uma relativa ordem é o papel do bom príncipe. Então, finalmente, a política, para Maquiavel, segundo a sua visão, é de uma verdade efetiva, né? Onde ela aparenta uma relativa bondade, mas quando na essência o bom príncipe deve fazer o que for necessário para conquistar e manter o poder. Qual é a ação virtuosa, então, para o príncipe? A resposta, segundo Maquiavel, seria qualquer coisa que sirva para atingir os seus objetivos. É por isso que se atribui a Maquiavel a máxima não importam os meios, o que importa são os fins. Ele nunca falou isso, né? Mas de certa forma tem essa conotação. O príncipe deve lançar mão de todos os meios para atingir o seu objetivo, que é conquistar e manter o poder, estar sempre por cima da roda da fortuna. Não há critérios morais para determinar a virtude, a forma como o príncipe age. Ele deve parecer aos olhos do povo somente uma coisa, não odiado. Né? E de preferência, até mesmo temido. Né? Encerro com uma citação do príncipe. O príncipe deve fazer-se temer de modo que, se não conquista o amor, evite o ódio, pois ser temido e não odiado podem muito bem associar-se. O príncipe é aquele que mantém o poder com uma aparência de bondade e equilibra as forças contrárias entre o poder, entre o povo e os grandes. Essas são, de forma rápida, as regras para a política segundo Maquiavel, ou, como podemos dizer, a política como ela é.